gente, é natureza. A gente tem que entender isso. A natureza é perfeita. Ela não desperdiça nada e nada vai acontecer por acaso. Então é isso. Uma maneira de a gente estar trabalhando é mudar ali para trás, que você vai ter outro resultado aqui. Se não tem tempo, se não tem local, se não sabe o que é verdade e o que é mentira, então se a gente mudar ali para trás, aqui vai ter que ter um outro resultado. Sempre. Mariane, em termos práticos, assim, na sua consulta, vamos supor que você pegue uma criança que tem algum problema no passado que está criando aquela doença no presente nela. Como que você faz para mudar as referências do passado dela e colocar Eu vou mostrar aqui, posso mostrar, eu ia mostrar depois, mas tá. Deixa eu passar para frente. Isso aqui foi a experiência que eu fiz. Gustavo, Ok. você põe para mim? Eu vou passar o filminho. Esse é o mais chato que tem. É um filminho. Aí depois eu falo da... Mas já adiantando, assim, o que acontece? A criança... Eu sou pediatra, né? Eu atendo adulto e criança. Mas eu sempre vou estar cuidando da sua criança. Sempre. O meu objetivo é sempre cuidar da criança. Que, novamente, é o quê? Lá atrás. Se eu mudar ali, lá atrás, o que eu faço aqui? Eu vou mudar esse resultado. Então, quando chega uma criança para mim, a semana passada eu atendi uma amiga minha que fez pediatria comigo, né? Ela falou assim, eu quero passar com você, meu filho tá cheio, teve um monte de infecção, não sei o que. Eu falei, vai dar problema comigo, né? Eu fiz infectologia, que eu não falei, que eu queria saber tudo de... Eu falei assim, gente, você é uma excelente pediatra, eu quero saber tudo de antibiótico. Tô feita na vida, né? Quem sabe tudo de antibiótico como pediatra vai ser uma excelente pediatra. Eu não uso nenhum. E aí veio essa minha amiga, ela pegou e falou assim, eu quero passar meu filho. Aí piorou, né? Eu falei assim, nossa, como é que eu vou fazer? Porque assim, quem vai passar o filho, eu já falo assim, não me tragam a criança. Vem você sozinha. Como que uma médica vai entender isso, que é pior, né? Assim, não, meu filho não vai, eu que tenho que ir. Por quê? Porque eu vou entender a história dele desde o início. Tem uma história antes dessa criança chegar aqui. No mínimo, tem uma gestação. E ali tem fatos que vão estar atuando até hoje. E é um programa de computador mesmo que se repete infinitamente nosso programa de computador. Todo mundo entende o que é atualizar um celular. Todo mundo entende. Gente, nós temos que atualizar a gente também. É simplesmente isso. Nós estamos num programa de computador que o pai usou, que a mãe usou, que a avó usou, que o avô, o bisavô, todo mundo usou e não resolveu isso. Nós estamos nesse momento, então, é fundamental a gente atualizar. Vamos trazer para essa era. O que está ali que não deu certo? Que repete. Quando você vai estudar a história de uma pessoa, tem vezes que repete até a idade e as pessoas não percebem. O pai teve a mesma coisa com a mesma idade. Por que está repetindo? Estou falando para vocês. O corpo, ele tem um instinto de sobrevivência, tá? Sobrevivência, mas ele também é feito para se curar, de um jeito ou de outro. E tem escrito por aí isso, por exemplo, na Bíblia, os caminhos de Deus são tortuosos. Está falando de todas as possibilidades e dos caminhos que você vai ter para se curar. Mas ele é programado para se curar. E vocês têm que entender isso e começar a buscar isso. E aí não tem como você querer novos resultados na sua vida se você continua fazendo a mesma coisa, Não, né? o que acontece se você não atualizar o celular? Fala, né? Ou ele trava, ou ele já não aceita informação nova. Você é apenas informação. E nem aquela frase do Einstein, insanidade é querer mudar, que fazendo sempre as mesmas coisas, né? Se você não muda as referências, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, não tem igual? Vamos começar. Tudo vai dar certo. Nada por acaso. Mas eu vou conversar com o povo lá de cima que não está me ajudando. Está te ajudando, sim. Está te dando mais tempo para conversar com a gente. Isso aí. É vocês que não querem ver coisa difícil, né? É chato.
dupla fenda. É isso aqui, a dupla fenda é essa experiência. Põe pra mim, eu vou tentar... Eu vou deixar alto no computador aqui. Tá, eu vou E a gente tentar... começa. A dupla fenda é isso, vocês acham em qualquer lugar, põe dupla fenda e começa. Então, o que aconteceu? Os cientistas foram fazer essa experiência. Partícula. Onde que tá? Ó, ele vai falar de partícula e onda. A partícula é a matéria. Então, ele está jogando essas bolinhas ali e está fazendo esse desenho. Na física clássica, isto nunca vira isto. E isto nunca vira isto. Ou é matéria ou é energia. E é isso que ele vai explicar aqui. Ele põe uma segunda fenda. Ele está trabalhando com matéria, ó. Faz as duas normalmente. Aí ele foi fazer a onda. O que a onda faz passando por aqui? Que desenho ela vai fazer aqui? Aí onda a gente está trabalhando com energia. Tá vendo? Normal. Agora nenhuma novidade. Só que eles vão pôr duas fendas para ver como é que funciona. Aí eles põem a onda, que é a energia. Aí uma onda sobrepõe a outra, anula ou fica mais, vai fazer este desenho aqui. Tudo bem. Até aí tudo bem. Aí ele resolve pôr matéria, que é aquilo que eu falei. Então ele pôs a matéria, só que ele pôs direcionado, só que agora ele vai pôr dessa forma. Ele vai jogar a matéria dessa forma, nas duas fendas. É tudo cientista louco, né? Aí você pensa que vai acontecer isso, certo? Vai passar por uma fenda, vai formar aqui, vai passar por duas fendas e forma isso. Forma o mesmo que onda. Depois vocês assistem esse filme. Como que forma a onda se eu joguei matéria? Os caras ficaram loucos, né? Essa experiência que você fez, Pode parar. no seu currículo, Eu fiz. você mostrou... Peraí, para. é, Eu fui você participar na presenciou- USP. É, eu vou contar, calma. Primeiro eu preciso que vocês entendam isso. Então, o que está já mostrando? Que isso vira isso, isso vira isso. Porque isso aqui vai piorar ainda. Todo mundo entendeu? Depois assiste em casa, mas é basicamente isso. Então, já tem algum erro aqui. Como que matéria vira energia e energia vira matéria? Que é o que a gente vive hoje. Você pode escolher viver na clássica, na matéria, ou você escolhe viver na quântica, na energia. E aí tudo é possível. Pode continuar. Está acabando. Vai piorar, mas está acabando. Aí eles falaram, o que será que tem de errado aqui? O que aconteceu? Eles achavam que podia estar uma bolinha batendo na outra acontecendo isso. Só que daí eles jogam uma bolinha de cada vez. E acontece a mesma coisa. Ele vai escolher se ele vai dividir, se ele vai reto. E aí acontece o mesmo que onda. Isso mostra que existem 1000 possibilidades. Mas ele se comporta como energia. Tá vendo? Todas essas possibilidades. Os caras resolvem colocar um observador. O que será que acontece ali? Põe um observador. O cientista falou assim, não, vamos ver aí o que está acontecendo. E começa a olhar o que está acontecendo.
botar assim, se vocês lembrarem o que estou falando para cá para vocês. Então, quando eles puseram o observador, ela não virou isso. Porque tem alguém olhando. O que eu falei para vocês? Eu, numa consulta, sou uma observadora. Então, se eu souber observar, eu vou fazer isso tranquilamente. Meio louco, né? Só que tem uma coisa assim, eu tenho resultado. O que me faz estar aqui, falando com vocês, eu tenho uma responsabilidade no que eu estou fazendo. Eu tenho resultado. Eu não estou aqui falando uma historinha assim, vamos ver se dá certo. Eu tenho resultado no meu trabalho. E eu sou muito feliz em ser médica. Então é isso. Eu quero que vocês olhem de novo, porque tem muito pulo do gato aqui, principalmente dessa coisa da observação. Como que isso aqui já não é mais isso? Que é a dúvida da física quântica. Nós somos átomos. Por que a gente não enxerga isso? Eles não sabem qual é o momento em que a gente só fica matéria e obedece às leis da física clássica. Então a gente precisa começar a obedecer às leis da física quântica. A gente tem que fazer esse trabalho aqui com a gente. Trabalhar com energia. Gustavo, você volta lá para mim, por favor. O que eu fiz? Eu fui na USP tive esse convite de participar da experiência. Eu participei dessa experiência. Como eu sou uma pesquisadora, volta lá. Como eu sou uma pesquisadora, eu fiz experiência da experiência do outro. Então, como que era a experiência? Aconteceu, ele tem todo um instrumento lá fazendo isso aqui acontecer. Só que a gente não vai entender. Você olha um monte de instrumento, você não consegue enxergar nada. Ele conectou dois fios. Um acendia uma lâmpada e o outro era no meu ouvido. Toda vez que eu usasse alguma intenção, o som e a lâmpada iam se movimentar. Então, ou a lâmpada ia acender, ficar mais forte, e o som ia aumentar. Porque, por exemplo, ele pegou pessoas que meditam. A pessoa que medita não vai ter a luz ali. Ela vai estar aqui e o som vai aumentar ou diminuir. Não sei se vocês entenderam. Isso é para a gente saber que alguma coisa está acontecendo. Porque senão você fica lá olhando o negócio lá, aquele negócio soltando elétron, e não vai entender nada, né? Não vai saber o que está acontecendo. Então, ele conectou ali para você ter a real noção que, mudou, acendeu a lâmpada. Olha o seu ouvido, está aumentando o ruído. Ele fazia umas séries dessa. Não foi só uma vez. Então, ele fazia um momento em que você podia atuar, um momento que você não atuava. Um momento que você podia atuar, um momento que você não atuava. Como eu vi que ia acontecer isso, eu falei assim, vou dar um jeito aqui, o que eu vou aprender, né? Então, eu fiz com o olho aberto, com o olho fechado, fiz com assim, né, não sei o que vocês acham, assim, com o povo lá de cima, né, cada um tem uma religião e tá tudo certo, cada um põe um nome. Fiz ali com o universo, falei assim, vocês que vão resolver isso aqui. E fiz também, que eu estudo xamanismo, né, se é verdade ou se é mentira, tanto faz. E no xamanismo a gente tem um animal de poder. E eu peguei e falei assim, não, agora eu vou usar meu animal de poder. Se eu tenho ou não, né? E aconteceu assim, com o olho fechado, gente, foi o que eu tive o maior resultado do que com o olho aberto. A lâmpada ficava muito mais acesa e o barulho era maior. Poxa, com o olho fechado a gente tem mais poder do que com o olho aberto. Não é estranho isso? Então, às vezes, quando vocês quiserem alguma coisa, fecha o olho, põe intenção. Né? Esbarrei no troço, nada é por acaso, né? Esbarrei no troço e desconectei do ouvido. Eu falei, assim, nossa, não acredito, né? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Então, mostrou que quando eu não estava atuando, eu fui prestar atenção em outra coisa, não aconteceu nada. Então, aquilo era real. Me provou também que o que eu estava fazendo era real. O que mais deu resultado foi o animal de poder, que foi assim para mim, falei, nossa, eu nem sei se eu acredito, né? Foi o que mais deu resultado. A hora que eu falei assim, eu vou usar meu animal de poder, não sei nem quem é e tal, não sei se alguém conhece a prática, estou estudando.
E aquilo ficou com uma intensidade, com um aumento de volume imenso. O que esse meu amigo da física quântica falou? Ele é um físico, ele estava na Suíça, e isso é uma informação bem importante para vocês. Ele saiu de lá e veio aqui para o Brasil, o que é possível ele fazer? Trabalhar com a física quântica. O que acontece lá onde a gente pega e fala assim, é comprovado? Já está comprovado? Então, é só uma instituição que dá a verba. E o que você vai fazer? Você vai escolher, você quer se promover como cientista, não tem nada errado. Você vai fazer algo que a instituição tem interesse. Então, a gente está na mão disso. É a famosa caverna de Platão. A gente vai continuar na mão esperando que os cientistas provem alguma coisa pra gente ou vamos fazer nossas experiências? Eu dei aí um monte de dica de experiência. Façam. Vocês não precisam acreditar em mim. Vocês precisam, pelo menos, ter uma interrogação. Faça pesquisa. Gente, está cheio de gente aí na rua. Faz a pesquisa, vai perguntando as coisas. Vocês vão ter a própria resposta de vocês, se é possível ou não. Aqui é a epigenética, que foi o que eu falei do número. O que a epigenética fala? A medicina trabalha com genética. Física clássica, genética, vai ser. Vai ser assim, quando sair esses... vão lançar aí um exame, onde vão olhar todos os numerinhos que você tem. Vai dar um rolo tão grande que eles vão desistir, que vai ser a nossa sorte. Senão vai tirar peito, vai tirar útero de criança, vai tirar mesmo. Se você tem um número e você vai ter o câncer, vai ser retirado. É complicado, isso aí não vai dar certo. Graças a Deus, né? Não vai dar certo. Bom, o que a epigenética fala que eles não levam em consideração? A epigenética fala que você pode ter, mas ele se manifesta ou não de acordo com o ambiente, que é aquela coisa que eu falei de criar realidade, onde um esquizofrênico não tem câncer. Pesquisa. Então, isso aqui vai depender se vai manifestar ou não. Qual é o exemplo maravilhoso que eu amo, de paixão, que eu falo para todos os meus pacientes, que prova que isso é uma realidade? Gêmeos. Gêmeos não é o mesmo dia, mesma hora, mesma mãe, mesma placenta. Por que eles têm uma vida completamente diferente normalmente? Só às vezes que os pais tentam, né, pôr a mesma roupa e tal, aí dá uma confundida. Mas quando vai bem, né, põe roupa diferente, tudo. Eles têm experiências diferentes, eles têm comportamento diferente. Então, não é verdade que se eles tiverem esse gene que eles receberam lá de trás, eles vão ter tal doença. Essa é a comprovação que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, aqui eu falei da lei da atração, algumas coisas da quântica, falei já da frequência, já falei de criar realidade. Eu não sei se o pessoal conhece essa técnica do Ho'oponopono, eu gosto muito, está em qualquer lugar, falando bem rapidinho. Foi no Havaí, foi um psicólogo que foi para um hospital. Todo mundo conhece? Não? Então, foi um psicólogo que foi para um hospital, assim que foi trabalhar lá, e todo mundo ficava um mês só trabalhando, porque era o pior, assim, era a área mais perigosa e pior de pacientes psiquiátricos, de pacientes perigosos, então todo mundo ficava um mês e ia embora. O que ele falou para o pessoal? Olha, eu quero pegar a ficha de cada paciente e eu vou ficar estudando lá na minha sala. O que ele fez? No Havaí já tinha um certo conhecimento dos antepassados, então ele fez assim, bom, se o paciente tem isso, eu também tenho. Se ele tem raiva, se ele tem tristeza, eu também tenho. Então eu vou curar em mim. Ele pegava ficha por ficha todo dia e ia curando nele o que o paciente tinha, com 4 frases, né? Eu me amo, sinto muito, te perdoo, eu me amo, sou grata. Fechou a área, começou a ter alta, fechou. Gente, isso aqui é verdade. Ninguém faz isso pra vocês. Não quer passar em consulta? Faz Ho'oponopono. Vai curando em vocês. Você sabe que me lembrou que é o irmão da Jerusha, lembra? O Fanny veio dar uma palestra para
a gente, ele é psicólogo, né? Ele entende bastante de taoísmo. Ele deu um exemplo igualzinho do mestre taoísta que chegou numa aldeia e a aldeia estava uma bagunça. Aí ele falou assim, espera um pouco que eu vou curar essa aldeia. Subiu para o monte, ficou lá sozinho, curando nele. A hora que ele voltou, 15 dias depois, estava tudo em harmonia. Você lembra? Então, aí o que a gente entende? Que existe uma conexão também, né? E que, eu não sei se vocês se lembram, que na física clássica, telepatia, premonição não existe. O cara estava trabalhando com ele, olhando a ficha do paciente, então há uma conexão, estamos conectados. Por isso que eu trabalhando alguém da família, eu estou trabalhando a família toda, porque existe uma coisa que chama campos morfogenéticos, que a física quântica traz para a gente. Por exemplo, a gente tem milhões de experiências, mas como que a gente tem certeza que existem campos morfogenéticos? Ratos em laboratório em um labirinto. Depois que eles aprendem a sair daquele labirinto, a próxima turma de rato sai mais facilmente do labirinto. Como que conectou? Por onde que conecta? Né? O Jung falava do inconsciente coletivo, que é muito mal usado ainda, é usado ainda contra nós, né? Mas o campo morfogenético é isso. Esses macacos, eles perceberam, os macacos estavam numa ilha isolada, eles perceberam que podiam lavar as raízes antes de comer, aí eles começaram a lavar as raízes antes de comer, em uma outra ilha, atemporal, não local, em uma outra ilha, os macacos também começaram a lavar as raízes antes de comer, sem ninguém ensinar. Então, há uma conexão. Esse aqui foi em homenagem ao meu filho, que gosta de Londres, na Inglaterra. Então, eles fizeram a seguinte, eles têm um pessoal lá, pegaram um grupo que faz palavra cruzada mais difícil. Adoro, eles ficam esperando chegar a palavra cruzada em casa, assinam a palavra cruzada, a mais difícil. Então, eles dividiram em dois grupos. Um ia fazer a palavra cruzada assim que chega, que é o sábado à noite. Eles iam fazer a palavra cruzada. E o outro ia fazer só no domingo à noite. O que aconteceu? O pessoal do sábado demorou mais para fazer. O pessoal do domingo fez muito mais rápido. Mas a gente não quer ser o pessoal do domingo, né? Esperar os outros fazerem. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais do meu trabalho. Então, eu mostrei para vocês frequência, eu mostrei conexão. Foi aquilo que a Cris perguntou, né? Quando eu vou atender um paciente, como é que eu faço? Quando eu virei para uma amiga minha e falei assim, não traz teu filho. Isso aqui é um desenho de uma paciente de 11 anos. Ela veio com a mãe, eu falei assim, olha, só ir para a mãe. Pedi para ela ficou na recepção. Falei para ela assim, você pode fazer desenho para mim? Eu vou conversar um pouquinho com a sua mãe e eu queria que você fizesse uns desenhos para mim. Pode ser? Ah, tudo bem. Aí a mãe entrou no meu consultório, comecei a entender como é que estava a história dessa mãe. Eu recebo relatórios, no início eu recebi esses relatórios, porque agora o que acontece? As escolas, elas têm um protocolo. Então, começou a acontecer lá alguma coisa com a criança, é fono, otorrino, psiquiatra, psicólogo e pedagoga. Verdadeiro, né? Deu rolo ali, não importa se alguém morreu, se sofreu acidente, se aconteceu alguma coisa na vida da criança, ela já vai para tudo isso aqui. Quando eu comecei a receber, e são relatórios maravilhosos, né? Eu não sei fazer um relatório daquele. Eu ficava assim, gente, eu acho que eu não sei nada. Eu olhava aqui e falava assim, nossa, eu devo estar fazendo coisa errada aqui, eu sou louca, esse povo aqui tá tudo certo. Mas eu ficava olhando para a criança e falava assim, gente, mas não estou achando tudo isso na criança. Eu olhava para a criança, né? Eu não fazia teste com a criança, eu ia olhando para a criança e falava, mas ela tem isso, não estou vendo, não estou vendo. Então, o que aconteceu? Agora eu já nem olho mais, que eu fico com, né, sei lá, não consigo fazer esse relatório, eu já não olho mais. Eu vou olhar a criança. Mas aí a mãe estava lá comigo e eu fui entendendo a história da criança, que estava com 1000 problemas ali na escola, agressiva, não fazia lição, enfrentava, tal. E fui entender a história da criança, no mínimo, desde que ela começou a entrar nesse mundo, que é na gestação. Entender, e aí a gente vai vendo que isso se repetiu, o programa que se repete, gente, é tão fácil.
A mãe também teve esse probleminha na gestação, quando a mãe dela estava grávida, aí a avó também, e vai se repetindo até resolver. Precisa resolver, nós somos feitos para evoluir, né? Para ser feliz, precisa resolver o que tá, os perrengues lá de trás. E aí, eu entendi o que estava acontecendo, eu trabalho com inconsciente, não tem como a gente não trabalhar, né? Eu que não quis, eu fiz uma opção, eu não quero usar aparelho, não quero usar, porque hoje tem muitos aparelhos que trabalham frequência, né? Tem muita coisa, muito instrumento que vai trabalhar, muito remédio, eu optei não usar remédio, tem assim remédios fantásticos, florais fantásticos que trabalham, o floral entende se o seu corpo precisa ou não, se a célula precisa ou não, olha que fantástico, olha onde a gente está, né? E aí, eu peguei e fui no inconsciente.